Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje sábado, primeiro sábado da quaresma, não é? Hoje também é dia dedicado à Santíssima Virgem Maria. Peçamos a ela que interceda por nós, esse dia maravilhoso, dia chuvoso, não é? Dia de bênção e de graça em nossa vida. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 5, versículo 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado no porto de arrecadação. Disse: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no tempo da quaresma, tempo propício para nosso arrependimento, para nossa volta para o Senhor. E no Evangelho de hoje existe uma dinâmica maravilhosa, que é o do ver, Jesus que vê um publicano. E não somente no sentido de ver e de qualquer maneira, mas Jesus vê e olha para ele. E olha para esse publicano que Levi, nós sabemos já que é Mateus, o evangelista. Então, Jesus olha para ele e o chama: segue-me. Aquele chamado, aquele olhar de Jesus, aquele chamado ecoa no coração de Levi, de Mateus, e que dá uma resposta. Mas uma resposta não somente no sentido de uma palavra apenas. Ele faz um gesto concreto. E nós sabemos que foi um gesto definitivo na vida dele, porque ele se tornou apóstolo e evangelista. Então, realmente, Levi, Mateus, ele levantou do lugar onde estava, deixou tudo e seguiu Jesus. Agora, o que é esse deixar tudo? Se nós vemos o texto, nós vamos ver que ele dá um banquete na sua casa e quem está lá? Os publicanos, ou seja, os companheiros, os que trabalhavam com ele. Levi era publicano. Publicanos são aqueles que são judeus, mas porque prestavam um serviço aos romanos na arrecadação de impostos, eram odiados, detestados pelos judeus, mal vistos pelos judeus. Os judeus não gostavam deles, porque eles estavam ao serviço dos romanos, trabalhando para os romanos, arrecadando dinheiro dos judeus. Mas na casa de Mateus, agora de Levi, está muitas pessoas, inclusive publicanos, ou que seja, aqueles amigos dele que trabalhavam com ele. Então, afinal, o que Levi deixa para trás? Deixou tudo. Levi deixou o jeito de ser dele, deixou a maneira de pensar, de agir, porque naquela arrecadação, com certeza, primeiro, que era algo contrário até o povo dele, né? Um trabalho que era contrário ao povo, a ele mesmo, ao povo judeu, prestando serviço a quem os oprimia, que eram os romanos. Mas também dali muitas coisas erradas brotavam. Então Mateus, ele deixa a sua vida velha, ele deixa tudo, as suas convicções, seus projetos, os seus sonhos, as suas atitudes erradas, seus pecados, ele deixa tudo isso e começa um processo de seguimento a Jesus. É como o próprio Senhor Jesus disse no outro evangelho: quem quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me. Renuncia a ti mesmo e siga-me. Então, Mateus faz isso. Ele quer seguir Jesus, então ele se levanta, ele deixa tudo para trás e cria um desejo realmente de ir atrás de Jesus. E para seguir Jesus é preciso então ter uma atitude, um desejo firme, um firme propósito de deixar a vida velha, de romper com a vida velha,
para começar uma vida nova, uma vida de conversão, entrar num processo de conversão. E essa experiência com Jesus é tão forte para Levi, para Mateus, que ele dá um banquete, chama Jesus e chama os amigos dele, os publicanos e mais outras pessoas. Por quê? Porque ele quer que também os seus amigos façam essa experiência com Jesus. Ele quer também que todos os seus companheiros façam experiência com Jesus. Conheçam esse Jesus. Então também demonstra aí que Mateus realmente começou um processo de conversão. Iniciou aí um processo de conversão verdadeiro. Por quê? Porque ele quis também levar os outros para Jesus. Ele quis também apresentar Jesus para os seus amigos, para a sua família. Ele quis levar Jesus para a sua casa, levar Jesus para a sua história de vida. Não somente Mateus saiu do local onde ele trabalhava, mas ele também, no segmento, ele leva Jesus para dentro da sua casa, para fazer parte da sua vida. Levar para casa, ou seja, ele levou Jesus para dentro da sua vida, da sua família. Realmente, quando ele levantou e deixou tudo, ele deixou de fato. Foi realmente um gesto concreto e verdadeiro de Levi, que entrou num processo de santificação, de transformação, de deixar Jesus transformar a sua vida e a sua história. E quis não somente para ele, mas quis para os amigos dele. Já logo ele virou um missionário. E aí então na casa de Mateus tem muitas pessoas, e aí como é costume, muitas pessoas chegam para ver ali Jesus, e também tem os fariseus, os escribas. E esses condenam a atitude de Jesus, porque ele está comendo e bebendo com publicanos, com pecadores. Sempre a atitude desses fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos líderes, era de olhar a atitude de Jesus, olhar aqueles que estavam com Jesus, sempre com a crítica, sempre com um espírito de condenação, nunca com desejo de conversão. Por isso, então o Senhor dá uma resposta para eles. Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Aí o finalzinho, a conversão. Veja bem, o chamar de Jesus a pecadores não é para que os pecadores continuem pecando. Às vezes as pessoas deturpam e dizem, não, o Senhor vem para todos, o Senhor não faz discriminação de pessoas, e não faz mesmo. Ele veio para salvar a todos. É desejo de Deus que todos conheçam a verdade e cheguem à salvação. Mas não é desejo de Deus que eu escute a verdade, não é desejo de Deus que eu sei que Ele veio para mim e eu continuo no meu mesmo lugar. Não, eu não posso continuar sentado no meu lugar. Eu não posso continuar sentado sobre os meus pecados, sobre a minha vida velha. Eu não posso continuar sentado. Eu tenho que seguir Jesus. Eu não posso falar que creio em Deus, eu não posso falar que Deus me ama e que Deus veio para me salvar, mas continuar sentado em cima da minha vidinha. Da hipocrisia, da mentira, das desonestidades, do sexo errado, da prostituição, dos comportamentos e da vida contrária à vontade de Deus. Não, não posso. Isso não condiz com a verdade revelada. As pregações que diz que o Senhor veio para todos, Ele não faz acepção de pessoas, todos vão para o céu. Mentira, não vão, nem todos não vão para o céu. Porque só vai para o céu, só vai ser salvo quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação passa por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E para eu ir então ao Pai por Jesus, eu tenho que deixar tudo, eu tenho que sair de mim, dos meus pecados, das minhas misérias, das minhas convicções, das minhas ideologias, do meu comodismo. Eu tenho que levantar e colocar em segmento. E começar o meu processo de arrependimento. O próprio Jesus diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você não arrepende, meu irmão e irmã, tem alguma coisa errada. Se você acha que você não tem pecado, você não está seguindo Jesus. Você pode até dizer que é católico, não, eu sou católico, eu sou cristão, e diz que não tem pecado, não tem que se arrepender de nada. Tem alguma coisa errada com você? E diz que eu vou continuar na minha vidinha, está aí na prática dos homossexuais, está vivendo no adultério, está vivendo na desonestidade, você está vivendo a sua hipocrisia. Aí você diz que está seguindo Jesus, isso é mentira. Porque o seguimento a Jesus implica arrependimento. O seguimento a Jesus implica levantar
dos meus pecados, da minha vida velha e seguir e caminhar com Jesus, seguindo Jesus. E seguir Jesus é renúncia, é desapego de nós mesmos. Seguir Jesus é sofrimento também, é cruz. Seguir Jesus é uma vida nova, eu tenho que estar disposto a isso. Eu tenho que estar disposto a arrepender dos meus pecados e mudar de vida, senão não estou seguindo Jesus. Ele veio para todos sim, mas para levar ao arrependimento dos nossos pecados. Por isso, no início da pregação do Evangelho, nós pegamos lá, São Marcos, por exemplo, ele diz, qual que é a pregação de Jesus? Convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o mistério, este é o chamado que o Senhor nos faz. Então não tem processo de seguimento a Jesus se eu não deixo tudo como Levi fez. Ele deixou tudo e começou a seguir Jesus de fato. E foi um processo, mas realmente ele estava determinado. Então você precisa perguntar se você está determinado a seguir Jesus. Se você está determinado nesse segmento. Ah, eu tenho pecado, sim, mas é para arrepender dos pecados. Lutar contra os pecados. Mas eu preciso ter essa determinação todos os dias de seguir Jesus. Dar uma resposta com a minha conversão diária. Nesse tempo agora, tempo de conversão, tempo de fazer jejum, de penitência, tempo de intensificar a vida de oração, tempo de participar da missa dominical, porque não só a quaresma, é claro, o católico é obrigado à missa dominical. Na verdade, todo o mundo deveria participar da missa e comungar. Mas os católicos que creem nessa verdade, Jesus está na Eucaristia, então devemos comungar todos os domingos. Confessar, buscar um sacerdote, tudo faz parte do nosso processo de seguir Jesus. Então, nesse Evangelho de hoje, nesse sábado, peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que nós possamos seguir sempre Jesus, para que nós possamos deixar a nossa vida velha, para continuar no seguimento a Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós, ela, Mãe de Deus, nossa Mãe, possa caminhar conosco nesse processo, para que possamos um dia contemplarmos Deus face a face. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meu irmão, se inscreva no canal, divulgue o nosso canal. Estamos também no Instagram agora. Acompanhe, ajude-nos a evangelizar. Deus te abençoe.